E aí, jovens, tudo certo? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor também, sou especialista em inovação e desenvolvimento regional e hoje eu tô aqui pra falar de polêmica! Polêmica! A polêmica é o seguinte, o Alfredo Soares do G4 Educação foi no podcast lá do Primo Rico, no PrimoCast, e falou isso aqui. Do G4, por exemplo, não tem home office. Ah, mas o cara é muito bom. Tá bom, eu prefiro a pessoa média que vem no escritório todo dia. Porque essa pessoa com intimidade, essa pessoa com rotina, com cultura, com lealdade, ela vai aceitar projetos muito mais desafiadores e vai conseguir gerar mais valor do que essa pessoa que acha que dando comida pro cachorro e passeando na rua, ah, mas é qualidade de vida. Pô, tá bom, que a qualidade de vida vai vender água na praia, vai fazer outra coisa e tudo bem. Eu vou puxar um negócio que é um pouco polêmico, que é o home office. Lá no G4 a gente achou um ponto de equilíbrio muito legal, que o cara ali trabalha 5 vezes na semana do escritório e sábado e domingo de casa. Um híbrido, né? É um híbrido. Home office é muito recomendado sábado e domingo. Mas aí, esse negócio recomenda até. Fala, cara, acho importante. Funcionou, era só uma tendência, é um negócio que veio pra ficar, funciona pra alguns. Faz sentido? Tem uma coisa que as pessoas, quando elas trabalham perto umas das outras, elas tendem a aprender por osmose. Elas aprendem pela convivência. Total. E o que faz os times de alta performance que construíram as maiores disrupções dos últimos anos foram times muito mais leais e intimistas do que times tecnicamente melhores. A intimidade das pessoas, a convivência, ela gera um tipo de aprendizado, de evolução, de lealdade, de confiança, que faz você tomar maiores riscos constrói coisas mais extraordinárias. O home office, ele por um período, ele foi obrigatório, não era uma questão de opção. Não é que não funciona, mas quando você projeta isso no tempo, a perda é muito grande. O Alfredo foi um cuzão no que ele falou ou na real ele tá falando uma coisa que é bem comum e tá se tornando cada vez mais realidade? E se você se interessa nesse tipo de conteúdo, então fica aí até o final que a gente vai fazer uma discussão bem legal sobre esse assunto, sobre as polêmicas envolvendo home office, principalmente nessa visão aí de cultura empresarial, cultura organizacional, em que algumas pessoas não entendem direito o que o chefe quer e o chefe não entende direito o que o funcionário quer. Vamos tentar entender isso até o final. Mas antes de tudo, já deixa o like de vocês aqui embaixo, é super fácil, se inscreve no canal e ativa as notificações, sim, você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. Mas bora lá! Bom, o Alfredo começou falando que se o cara quiser qualidade de vida, se ele quer passear com o cachorro, se ele quer, enfim, ter uma saúde mental, de certa forma, que ele faça isso só que em outro lugar, né? Que ele não fique aí dentro da G4, que ele tenha liberdade de fazer isso em outro lugar. E partindo desse assunto, né, desse início de conversa, eu quero pegar alguns insights que surgiram quanto a isso. O termo saúde mental, principalmente para a área profissional, acho que nunca teve tanto em alta. Se tiver algum psicólogo de plantão aí, pode me falar isso com mais clareza, inclusive. E eu fiz um vídeo que tá passando aqui, ó, para vocês no card, que eu falava sobre a geração Z e, enfim, né, sobre algumas notícias que saíram sobre a geração Z e sobre o porquê que eles não queriam e não querem ser líderes, porque que eles não querem assumir tanta responsabilidade. Lá nesse vídeo tem a minha opinião também sobre o assunto. O ponto é o seguinte, cada vez mais as pessoas buscam mais liberdade, mais qualidade de vida, porque estão entendendo, sei lá, que é melhor você talvez não ganhar tanto e poder dormir tranquilamente à noite. E esse é o cenário que sempre foi verdade, ó. Acredito que as pessoas nunca tiveram vontade de ter burnout, mesmo antes desse termo existir, ou até mesmo as pessoas queriam ter um chefe tóxico xingando ele todo instante. A grande jogada de tudo isso é o seguinte, tem muita gente que tá indo trabalhar achando que trabalho é brincadeira. E isso não tem correlação necessariamente com uma cultura tóxica ou enfim. A gente tem que entender o seguinte, vivemos em uma sociedade capitalista onde o capital é o principal recurso possível. E sim, ainda é o principal recurso possível e eu acho que não vai mudar porque no fim das contas a gente vive meio que disso e acho que tem seus prós e contras, mas isso não é assunto para esse vídeo. O grande ponto aqui que eu quero discutir com vocês é o seguinte, se você tá indo trabalhar e você não quer se estressar, você não quer se incomodar e você acha que todas as demandas ou as demandas que estão te passando são urgentes ou que estão te causando desconforto, tente olhar pro lado e veja se talvez isso é um cenário que tá acontecendo só com você. Falo isso por experiência própria, já trabalhei em ambientes onde eu me sentia muito mal e aí eu olhava pro lado e tava todo mundo relativamente bem. E se o problema for você, tente entender e olhar os dois lados. Se você tá disposto o suficiente para investir tempo nessa carreira que você tá seguindo ou se talvez você tá ali só para ganhar dinheiro para poder suprir alguma necessidade básica que você tem. Se o cenário for você tá ali só para suprir uma demanda básica
básica que você tem na tua vida até conseguir alguma coisa melhor, tá tudo bem, é assim. Existem ciclos dentro de empresas, a gente sempre fala em ciclo, inclusive, né, quando sai de uma empresa. E eu indico a você deixar isso claro pro teu chefe, porque afinal de contas é melhor você ter uma transparência ali em relação ao que você sente, ao que você enxerga da empresa, mas principalmente continue entregando valor. Você provavelmente não vai assumir um cargo de gestão, porque você também não quer isso, mas você recebe esse salário e aí você precisa fazer o negócio acontecer, né? Agora, se você gosta do que você faz e talvez você não tá se sentindo tão bem, tá se sentindo pressionado, tente entender qual que é a visão da empresa, qual que é a visão do teu chefe em relação às demandas que você tem. Às vezes nos falta maturidade suficiente para entender como a vida corporativa funciona. Às vezes falta maturidade da empresa, do chefe também, para entender como que você funciona. Acredito que dá para se trabalhar nesses dois cenários. E agora a gente vai pro segundo tópico do vídeo, que é basicamente o seguinte: home office vai acabar? Home office tá dando certo? Como que vocês enxergam o home office? Segundo o Alfredo Soares, home office é sábado e domingo, se quiser, até eles indicam isso. E isso vai muito ao encontro do que é falado muito hoje em dia de cultura empresarial. E eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais só sobre cultura empresarial. Mas já dando um spoiler para você, cultura empresarial é definida da camada de liderança para baixo, tá? Cultura não é algo democrático, cultura é algo imposta pelos diretores, geralmente pelo dono da empresa. E se o dono da empresa não acredita em home office, não vai ser os funcionários que vão fazer ele acreditar. É melhor ele investir tempo procurando funcionário que trabalhe dentro da modalidade que ele quer, seja presencial ou não, do que ele mudar toda a estrutura e todas as crenças que ele tem em relação a isso. E aí, qual a tua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. E se quiser, deixa o like aí pra gente que vai ser show de bola. E eu vou deixar 2 vídeos rodando aqui que tem conexão com o desenvolvimento pessoal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu e tchau!